Meus amigos, meu nome é Gessé Souza e eu estou aqui para convidar vocês a assistirem a aula magna que eu vou dar, juntamente com o professor Renato Janine Ribeiro, A Vingança dos Humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. Essa aula vai ser dada no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas em todos os canais do ICL. E essa é a última chamada para que você possa participar da primeira turma da pós-graduação do ICL, que já é histórica. Assim, estávamos sem áudio. Estamos começando o Desperta de hoje, muito bem, muito obrigado para todo mundo que já está por aí, muito bom dia. São 7 horas da manhã, horário de Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Muito obrigado para todo mundo que já está na nossa audiência. Hoje é sexta-feira, sextou, né? Finalmente sextou, para quem estava reclamando que eu não trabalhei a semana inteira. Na verdade, isso é uma calúnia, porque eu trabalhei fora das câmeras, né? Muito obrigado para o André Uzeda e para o Fábio Panuzzi, que seguraram a onda aí no Desperta. Se você está chegando por aí, vai deixando o seu like, ativando o sininho, assinando os nossos canais. Estamos ao vivo em todas as redes sociais e também principalmente nos nossos canais no YouTube, no canal do Leandro Demore, do Eduardo Moreira e sobretudo no canal do ICL Notícias. Se você não assina o canal do ICL Notícias lá no YouTube, por gentileza, vá até o YouTube, escreva ICL Notícias, você vai abrir o nosso maravilhoso canal, assine o nosso canal, ative o sininho para serem avisados e avisadas sempre que a gente estiver online aqui com os nossos programas. No entanto, você já sabe, estamos ao vivo todos os dias, das 7 horas da manhã até para depois do meio-dia com todos os programas do ICL. Voltamos às 6 horas da tarde com o ICL Notícias, segunda edição, e teremos novidades, dentro em breve teremos novos programas aí para começar a caminhar para nossa grade aí. Imagina se a gente tiver em algum momento uma grade com programação 24 horas, a gente vai caminhar para isso, graças à força, aliás, da nossa comunidade. Muito obrigado para todo mundo aí que faz parte da comunidade do ICL. Se você puder, por gentileza, compartilhe o nosso programa também, clique aí nos botões de compartilhar nas redes sociais, nas suas redes sociais preferidas ou, eventualmente, nas menos odiadas, porque a gente está nessa fase com rede social, né? Acabou o amor. Acabou a lua de mel de rede social, ninguém mais gosta de rede social, a gente tem que usar porque é parte do nosso trabalho, então, por gentileza, compartilha e mande nos seus grupos, poste aí nas suas redes, mande no seu grupo de e-mail, no seu grupo lá de WhatsApp da galera do colégio, né? Aquela galera do colégio gostosa, né? A gente fica 30 anos sem ver as pessoas e quando vê se surpreende com algumas delas que viraram pessoas horríveis, né? Mas outras pessoas não, outras pessoas continuaram sendo pessoas maravilhosas, né? Então você pode mandar para as pessoas maravilhosas e eventualmente para as pessoas horríveis também, por que não? A pessoa pode ter uma redenção assistindo aqui aos canais do ICL, né? Ter uma iluminação, né? Explodir a sua consciência para se tornar de novo aquele querido colega que você tinha, aquela imagem dele da época da escola, né? Se você estiver nos acompanhando também pela televisão e pelo rádio, muito bom dia para quem nos acompanha aí em emissoras de rádio em São Paulo, na Rádio Heliópolis, na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Cantareira. Você pode nos acompanhar no Bom e Velho Radinho. Se você está no trânsito em São Paulo agora, muito bom dia. Vá na manha, vá devagar, não se estresse, não adianta buzinar. Já tem comprovação científica que quando você buzina o trânsito não anda, não muda nada, só muda a sua vida, né? Você fica mais estressado, então não faça isso, fique de boa, até porque sexta-feira em São Paulo o trânsito costuma ser muito pior do que o normal, então fique calmo, fique calma. Vá ouvindo o nosso programa aqui, vamos pegar as principais notícias do Brasil e do mundo para a gente dar uma destrinchada agora aqui pela manhã para você ficar informado, informada sobre tudo que acontece, as coisas mais importantes e mais relevantes, trazendo também um pouco do contexto das notícias para a gente entender mais ou menos para onde que a vida está caminhando, né? Para onde esse mar está nos levando, esse mar revolto da política no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo também na televisão, se você quiser nos assistir em São Paulo na TVT, se você quiser nos assistir na Bahia, lá em Salvador na TV Quirimurê e em Porto Alegre, os nossos amigos da Pop TV também retransmitem
o Desperta todos os dias às 7 horas da manhã, então você pode pegar o seu controle remoto, ligar a televisão e procurar os canais que estão transmitindo aí, assim você não gasta a sua mal funcionante, a sua caríssima internet. Tudo bem aí, Jimmy? Tudo certo? Que bom, então. Olha, muito calor nessa semana, passei a semana toda no Rio de Janeiro, né? Tava um calor brutal, por aqui tava quente também, né, Jimmy? Tava muito quente, né? Eu acho que foi uma onda de calor assim que pegou o Brasil todo, tava muito quente. Chegou a chover? Não, choveu ontem, né? Choveu ontem, 40 graus semana que vem, então aquela delícia, né? A temperatura do fim do mundo, né? O calor no sul e sudeste e um pouco de menos chuva no nordeste. Essa é a previsão do tempo para o final de semana, pelo menos aqui, segundo os meteorologistas ouvidos pelo G1. Após dias de muita chuva no nordeste, tem chovido, né? Aliás, enchentes e também alguns distúrbios, inclusive com pessoas que... a gente teve 4 ou 5 mortes, se não me engano, até ontem, né? Em alguns locais do nordeste, se não me engano, no Recife foi muito atingido, então prestem atenção, tomem cuidado por aí, né? Após dias de muita chuva no Nordeste, as pancadas devem amenizar em boa parte dos estados da região. Então deve dar um tempo, pelo menos por enquanto, no final de semana. Segundo os meteorologistas, a chuva já perde força nessa sexta-feira. E o fim de semana deve ser praticamente sem temporais no leste nordestino. Então deve dar uma trégua à chuva por aí para conseguir minimamente organizar as coisas, né? O pessoal lá do Clima Tempo, ouvido pelo G1, explica que a região que mais preocupa no Nordeste neste final de semana é a região que abrange o Maranhão, norte do Piauí e Ceará por causa de uma atuação de uma zona de convergência intertropical, um encontro de ventos na região do Equador. É um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuva, em parte nas regiões norte e nordeste do Brasil, segundo o IMET. Além dos estados do Nordeste, norte do Pará e Amapá também deve ter muita chuva por causa dessa zona. Então essas micro-regiões podem ter temporais. Atenção, prepare-se para o final de semana e quem puder, de algum modo, né, prepare aí, cuide-se se você mora em uma zona de risco. Portanto, nessa faixa deve ter muita chuva com chance de provocar estragos. Está escrito estrados lá no G1, né? Estragos. A tendência é que esse sistema continue atuando por algumas semanas, ao menos até março. Com relação às demais regiões do país, temos o seguinte: Centro-Oeste também pode ter algumas pancadas fortes isoladas ao longo do final de semana, principalmente no Mato Grosso. O Sudeste deve ter tempo firme com possibilidade de chuvas bem localizadas. O sol predomina em boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e todo o Espírito Santo e São Paulo. O Sul deve seguir com muito calor nos próximos dias. Previsão de chuva para sexta, hoje, que pode se estender até amanhã de sábado amanhã, mas nada que amenize muito a onda de calor pela qual passa a região. Então, portanto, um pouco de chuva hoje, talvez um pouco de chuva amanhã, em alguns locais, chuva isolada, nada para se preocupar e nada também que resolve muito esse calorão que a gente está vendo no sul do Brasil. Então cuide-se, hidrate-se no final de semana. Quem puder, nos horários mais quentes do dia, fique em local abrigado, protegido, né? Cuidado com as crianças e com os idosos também, principalmente em relação à hidratação. Deve ser muito quente nesse final de semana. A onda de calor no sul já fez quebrar todos os recordes de temperatura, deve continuar não só no final de semana, como nos próximos dias. Afeta intensamente o oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. É um chamado bloqueio atmosférico que está próximo à Argentina. Esse bloqueio estava previsto para durar até sexta-feira, dia 7, mas o INMET estendeu a duração até a próxima segunda, dia 10. Até lá, muitas cidades da região, principalmente cidades gaúchas, podem registrar máximas de 40 ou 43 graus. Não está descartada a possibilidade de novos recordes de calor. Como aconteceu em boa parte do país essa semana, o mês de fevereiro deve ser de tempo chuvoso e calor abaixo da média em algumas regiões que não estão sendo afetadas por essa onda de calor. Então, eventualmente, a coisa pode mudar um pouco, né? Em alguns lugares, e pode ter um pouco de chuva. Teve muito menos chuva em janeiro. O Brasil, aliás, está esperando principalmente o ministro Haddad, né? Mas o Brasil todo estão esperando uma boa safra aí, até mesmo uma super safra esse ano no Brasil. Mas o ano já começou complicado porque começou sem chuva, e essa chuva que acontece agora, principalmente no sul, não deve recuperar a lavoura. Estava ouvindo pela manhã agora
no rádio, principalmente no Rio Grande do Sul, né? As lavouras estão sofrendo muito e essa chuva que vem agora não é chuva suficiente para recuperar as lavouras. Então também vamos ver o que é que vai acontecer e torcer para não dar uma quebra de safra em algumas regiões do país, porque a inflação de alimentos que a gente viu no ano passado tem muita relação com isso. Tem uma relação com a enchente no Rio Grande do Sul e tem uma relação com a seca, com a falta de chuva e também com as queimadas que aconteceram em várias outras regiões do país. Tem se falado muito pouco sobre isso, né? Então a gente espera que o clima, entre aspas, normalize esse ano para que a colheita seja melhor, né? Isso aqui é o volume de chuvas em fevereiro de 2024, para a gente ter uma ideia, né? Esse mapa que o G1 trouxe. E aqui é a expectativa para fevereiro deste ano. Vejam que tem muito mais chuva prevista no Brasil inteiro e, em tese, menos calor. Não é o que a gente está vendo no sul do Brasil por enquanto, porque no sul a gente está vendo essa zona aqui, né? Olha aqui, ó. Vem aqui, aqui tá o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? E esse calor extremo está estacionado principalmente em cima da Argentina. Isso aqui possivelmente é região de Misiones, na Argentina, e também em cima do Paraguai, né? Então, por isso que a gente está vendo esse calor extremo no sul do Brasil neste exato momento. Olha, atenção, as inscrições para o FIES terminam hoje, hein? Quem vai fazer FIES aí, ou quem tem familiares que vai fazer FIES, atenção, as inscrições gratuitas para o FIES, referente ao primeiro semestre de 2025, terminam às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, de hoje, sexta-feira. O programa federal financia mensalidades de estudantes do ensino superior em instituições privadas. No processo seletivo, 50% das vagas serão reservadas a estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no CAD único em situação ativa. Neste ano, o MEC oferecerá ao todo mais de 112 mil vagas em 2 processos seletivos do FIES, sendo 67 mil vagas no primeiro semestre e 44 mil vagas no segundo semestre. Então, atenção, termina hoje a inscrição para o FIES. Se você está pleiteando aí uma bolsa para estudar em uma instituição de ensino superior privada no Brasil, uma bolsa que será paga totalmente ou em parte pelo MEC, então, hoje, 23 horas, 59 minutos, horário de Brasília. O site para você fazer a inscrição, não esqueça, eu sempre falo isso aqui, mas acho importante lembrar. Vai lá para o iclnoticias.com.br. Essa notícia está na nossa capa. Você clica na notícia e o link para você acessar o portal único de acesso ao ensino superior está na notícia do ICL. Por quê? Porque nesses momentos em que há inscrição para Enem, para FIES, para SISU, concurso público unificado, quando aparece aqueles dinheiros esquecidos no Banco Central, né? Quando essas coisas estão em alta na imprensa, é quando os golpistas agem. Os golpistas vão lá, criam sites muito semelhantes, né? Você entra, não consegue notar a diferença, não sabe olhar lá, muitas vezes muitas pessoas não têm muita familiaridade com a internet, não sabe olhar se está lá no HTTPS, né, que é aquele endereço seguro da internet, que você sabe que está tudo certinho, que é um domínio gov.br, e aí acaba caindo em golpe. Então evite isso. Assim, Leandro, mesmo se eu colocar no Google, sim, mesmo se você colocar no Google, vocês sabiam que as redes sociais faturam dinheiro com crime? É assim que funciona. Aliás, vou mostrar um caso do Facebook agora. Tá? Então sim, elas faturam dinheiro com crime. Você vai lá, paga, financia inclusive posts patrocinados para dar golpe nas pessoas e o Google e o Facebook e o Twitter felizmente pegam esse dinheiro para eles também. São sócios do crime, né? A gente aprovou isso 1 milhão de vezes aqui. Então não confie no Google. Vai lá para o site do iclnoticias.com.br e se você tiver na dúvida, manda o nosso site para as pessoas e fala, ó, acessa aqui, ó, por esse link aqui, que é o link confiável, que a nossa equipe de jornalismo já foi lá, clicou, sabe que é o link certinho do governo, que não vai ter problema, que você não vai cair num golpe, tá bom? Dica matinal aqui, para você não perder seu dinheiro, né? Especialistas mapeiam danos da Igreja da Bahia para restauração, né? Essa tragédia que aconteceu lá na Bahia. Profissionais especialistas do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, realizaram nessa quinta-feira um mapeamento e avaliação de danos com escaneamento na estrutura da Igreja Histórica de São Francisco de Assis. Ontem, a turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, morreu após um desabamento de parte do templo. Outras 5 pessoas
ficaram feridas. O Ministério da Cultura informou que haverá dispensa de licitação para que as obras emergenciais do templo, localizado no centro histórico da capital baiana, muita gente que foi a Salvador, sem dúvida, já entrou nessa igreja, aliás, é uma das igrejas mais bonitas do Brasil, né? Sejam realizados. A titular da pasta, a ministra Margarete Menezes, voltou a manifestar pesar pela morte da jovem e garantiu que a igreja será restaurada. O governo argumentou que o IPHAN tem atuado na preservação do bem e exemplificou que o restauro dos painéis de azulejaria portuguesa foi concluído em maio de 2023. Ainda de acordo com o Instituto, a elaboração do projeto de restauração do edifício está em andamento. O Ministério e o IPHAN acrescentaram que aguardam a conclusão do inquérito sobre o desabamento do teto para adotar medidas cabíveis. É um absurdo o que aconteceu aqui, né, cara? Isso aqui não é uma igreja qualquer, né? É um negócio, assim, realmente conhecido como a Igreja do Ouro, né? É uma edificação que foi construída entre os séculos 17 e 18, um patrimônio do Brasil, histórico, da Unesco, um dos lugares mais visitados, com certeza, pelos turistas que vão até Salvador, né? Então, realmente, o Brasil é difícil cuidar de patrimônio histórico, né, cara? É impressionante. Aqui uma matéria da Folha de São Paulo no rescaldo desse desabamento, né? Órgão federal tem ao menos 800 bens tombados à espera de reformas e prioriza sempre decisões judiciais. Ao menos 800 imóveis protegidos pelo IPHAN aguardam para serem reformados, enquanto a prioridade do órgão é realizar obras determinadas por decisões judiciais já transitadas em julgado. Entre os imóveis que necessitam de restauro estrutural está o Convento e Igreja de São Francisco, no centro de Salvador, o patrimônio histórico justamente cujo forro do teto despencou, matando uma pessoa na quarta-feira. Como mostrou a Folha, o Ministério Público Federal há 9 anos tenta que o IPHAN e a ordem religiosa responsável pela igreja promovam reformas que o próprio órgão do patrimônio diz serem necessárias desde 2010. Então tem uma avaliação do IPHAN de 2010. Nós estamos em 2025. Então a gente tem assim, a situação que, pelo amor de Deus, né? E aí o Ministério Público está há quase uma década tentando fazer com que o IPHAN e a ordem religiosa, que é responsável, que é dona da igreja, né? Dona da igreja, façam as reformas. Não aconteceu. O forro desabou e, infelizmente, feriu 5 pessoas e matou uma. Eu quero saber se alguém vai ser responsabilizado por isso. Será que alguém vai ser responsabilizado? Eu acho bem difícil, né? Pelo decreto-lei que desde 1937 rege a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, é do proprietário do bem a responsabilidade de mantê-lo em bom estado de conservação. Ou seja, nem mesmo nesse caso aqui o poder público tem obrigação de cuidar desse bem, porque esse bem é um bem privado. Uma igreja, bem privado. Se essa igreja decidir fechar a porta e cobrar ingresso, vai fechar a porta e cobrar ingresso. E esse dinheiro vai para a igreja, né? Então isso é uma responsabilidade da ordem religiosa que cuida da igreja. A matéria completa está lá na Folha de São Paulo, né? Olha aqui, ó, anúncios sobre falsa taxa do Pix renderam lucros à Meta, indica estudo da UFRJ. Veja só como as redes sociais são sócias de golpistas, né? Eu não canso de falar isso aqui. Rede social ganha dinheiro com criminoso. Rede social ganha dinheiro com golpe. É sócia de golpe. Quem tem entrado no Twitter depois que o Elon Musk comprou tem notado isso. No Twitter a gente chega no absurdo, já mostrei as telas aqui, não separei hoje. Chega no absurdo no Twitter de você estar lá, né, olhando, pá. E aí daqui a pouco vem um anúncio. Um anúncio, sei lá, de qualquer coisa. Já vi anúncio de cassino, de jogo online, de tigrinho, de jogo do aviãozinho, de bet. Esses dias eu cliquei para ver o que era, né? O golpe, né? Uma falsa entrevista da Xuxa em um site que você clicava, parecia o site do G1. Era igual o site do G1. Esse anúncio que eu cliquei esses dias estava patrocinado no Twitter. Então, veja só, para quem não entendeu. Alguém criou um site parecido com o G1, inventou uma entrevista com a Xuxa, tá? O site é falso. A entrevista nunca existiu. No meio da entrevista, a Xuxa dava dicas de investimentos em Bitcoin para levar você para uma página golpista. Essa galera fez uma conta no Twitter, comprou o selo verificado e patrocinou este post no Twitter, ou seja, botou o dinheiro na mão do Elon Musk e falou, eu quero que você distribua esse post para muitas pessoas.
e para isso eu vou pagar um dinheiro para você. Então o Elon Musk, que é um vagabundo, é sócio de outros vagabundos. Vocês entenderam o mecanismo? Como é que funciona? Entenderam? E sabe o que vai acontecer com as redes sociais no Brasil que ganharam dinheiro com golpe? Absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Afinal de contas, liberdade de expressão, blá blá blá. Esse é o discurso que a gente ouve. Então vocês entenderam como é o caminho da coisa? Olha aqui, ó, um estudo da UFRJ mostrou que a Meta, que é a empresa que detém o Instagram, o Facebook e o Zap Zap, lucrou com a recente onda de fake news em torno do Pix. A empresa recebeu pagamentos para impulsionar a divulgação de anúncios fraudulentos que mencionavam uma falsa taxação do Pix e do sistema de valores a receber do Banco Central. O conteúdo citava políticas públicas e se apropriou de imagens do governo e de empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, para obter informações sensíveis e dinheiro de vítimas. O alcance das publicações foi ampliado pela ferramenta de anúncios do conglomerado de redes sociais que controla o Facebook, o Instagram, o Threads e o WhatsApp. Um vídeo falso do ministro Fernando Haddad, feito por inteligência artificial, levantou uma onda de desinformação que fez circular toda aquela onda do Pix. Lembram dessa história? E aí os golpistas criaram sites muito parecidos com sites do governo ou do Banco Central ou da Caixa Econômica, criaram uma falsa informação de que você teria que pagar taxas para usar o Pix, né? E aí, nesse momento, claro, tem vários modos de fazer o golpe. Você entra lá e aí tem que pagar esse boleto aqui de R$112 por ano para você não ter a taxa do Pix. Aí você inventa o golpe, né? Você vai lá e inventa o golpe. Ou você tem que tem que fazer o seu login aqui, ó, nesse sistema aqui do governo, que na verdade não é do governo, é um golpe. Aí você faz o login lá, coloca a sua senha, por exemplo, login e senha de acesso ao GovBR. E a partir do momento que você faz isso, os golpistas têm acesso, por exemplo, a todas as suas informações fiscais, o seu imposto de renda, os seus dados pessoais, os seus dados de empresa, né? Então, e usam isso para cometer outros golpes. E aí pegaram esses golpes, entraram no Facebook, no Instagram e patrocinaram esses posts. E o Facebook, então, portanto, pegou o dinheiro dos golpistas, os golpistas tomaram o seu dinheiro e o senhor Mark Zuckerberg, neste momento, se torna sócio de criminoso. Vocês entenderam como funciona a coisa? Parece loucura, é loucura, mas é o que está acontecendo há muito tempo, aliás. O que vai acontecer com essas empresas no Brasil? Absolutamente nada. Você que tem empresa no Brasil, você aí, que tem um CNPJ, se você se associar a um grupo criminoso hoje para cometer golpe na internet, o que acontece com a sua empresa? O que vai acontecer? Vai se dar mal, né? Você vai se dar mal, você, pessoa física, dono, vai se dar mal, vai responder a processo, possivelmente civil e criminal, e a sua empresa vai se dar mal. Pode ser multada, fechada, né? Pode dar muito ruim esse negócio. O que acontece com os donos dessas empresas quando se associam a criminosos no Brasil? Absolutamente nada. Nada. Zero. Não vai ter nenhuma punição. Porque não temos regulação de redes sociais no país. Uma beleza, né? Mais 9 trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão no Rio Grande do Sul. Todo ano, né? Em menos de uma semana, mais um caso de resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão para a colheita da uva no Rio Grande do Sul. Na madrugada do dia 2 de fevereiro, 9 trabalhadores, sendo 8 de nacionalidade argentina. Não é o Milei que ia construir um muro para separar o Brasil da Argentina por causa da imigração? Eu brinquei aqui, mas não é brincadeira não, né? O Milei vai fazer muro para quê? Para evitar que os argentinos pulem pro lado de cá? Porque é o que está acontecendo, né, gente? O pessoal está desesperado, está vindo para cá trabalhar em qualquer lugar, né? Foram resgatados em uma propriedade rural de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. A ação foi realizada por uma força-tarefa composta por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, da Polícia Federal, da Brigada Militar, após o registro de uma ocorrência junto à Brigada. O resgate ocorre em meio a uma série de fiscalizações na colheita da uva no estado. Em fevereiro do ano passado, uma operação semelhante resgatou 22 trabalhadores argentinos em condições análogas à escravidão na mesma região. Esse foi o 9º resgate realizado no estado este ano. Em 2025, o Brasil completa 30 anos do reconhecimento oficial dessa legislação. Acionada pela Polícia Federal, ao chegar ao local,
constatou que os trabalhadores estavam alojados em uma casa de madeira precária, com frestas, telhado danificado, fiação elétrica exposta. Todos os resgatados eram homens com idade entre 19 e 29 anos e haviam sido recrutados para a colheita da uva por um produtor rural que, além de possuir parreiras próprias, atuava como intermediador da mão de obra para outras propriedades da região. A assistência social do município de Flores da Cunha providenciou alojamento para os trabalhadores resgatados. De acordo com o relato dos trabalhadores, eles foram contratados sob a promessa de pagamento de um valor semanal acima da média na região, além de alimentação e alojamento. Contudo, ao iniciarem as atividades, constataram que o valor pago por quilo de uva colhida era muito inferior ao combinado, mesmo cumprindo jornadas exaustivas de 12 horas de trabalho. O pagamento, que deveria ser feito aos sábados, estava atrasado há 2 semanas. A ação da Força Tarefa também revelou que a alimentação só era fornecida caso houvesse trabalho. E um dos trabalhadores, mesmo ferido na mão, continuava trabalhando para não ficar sem comida. O empregador foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da Polícia Federal de Caxias do Sul. Ele também foi notificado para efetuar o pagamento das verbas salariais e rescisórias até terça-feira. O Ministério do Trabalho também está providenciando a inscrição do CPF e emissão de carteira de trabalho para os trabalhadores argentinos, permitindo a formalização do vínculo trabalhista. Portanto, de novo, né, isso aqui tudo, gente, não se enganem, tá? Isso aqui tudo vira, obviamente, né, essa uva que é colhida por essas pessoas vira, são 3 destinos, tá? Os básicos, né? Ou vai como uva in natura para o supermercado, ou eventualmente para exportação, então é Brasil e exterior, ou vira suco de uva, ou vira vinho e espumante. No ano passado, a gente lembra as vinícolas que se beneficiavam do trabalho escravo dessas pessoas, né? Esse ano aqui não devem ser empresas muito diferentes. A única diferença é que os nomes não estão sendo anunciados. Porque depois que essa colheita é feita e essa uva é colocada nos caminhões, essa uva terceirizada, digamos assim, né, é comprada, tem muita cooperativa no Rio Grande do Sul que compra dos produtores. Então cada um planta a sua uva lá, colhe, as cooperativas compram e depois transformam aquilo em produtos. Geleia, suco de uva, espumante, vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, basicamente são esses os produtos, né? Então, os premiadíssimos vinhos gaúchos se beneficiam com muita consistência de mão de obra escrava. O que é muito curioso, né? Porque, e eu tenho aqui lugar para falar sobre isso, aliás, a minha família do meu pai é de Caxias do Sul, desta região aqui, né? Um povo que se orgulha tanto de ser um povo trabalhador, você pode ver, assim, qualquer crítica que você fizer, o pessoal principalmente da Serra do Rio Grande do Sul, a primeira defesa é que é gente trabalhadora. Então vai lá colher tua uva. Vai lá, vai você lá colher. Vai você trabalhar 12 horas por dia. É curioso isso, né? Vocês não são os trabalhadores aí? Ah, o pessoal trabalhador. Ninguém mais trabalha no mundo, né, Jimmy? Só na Serra do Rio Grande do Sul trabalha. Ninguém mais trabalha. Não, assim, em Salvador ninguém trabalha, no Rio de Janeiro ninguém trabalha. Só no Rio Grande do Sul que as pessoas trabalham. Né? Essa ilusão que as pessoas têm, essa autoilusão, né? A pessoa viver em fantasia, é bom, né? Se achar melhor que os outros, né? Não, porque aqui é terra de trabalhador. Então vai lá colher. Vai dormir na casa de madeira essa, com buraco no telhado, com colchão jogado no chão. Só come se trabalhar, 12 horas por dia colhendo uva, 2 semanas sem receber o salário, um salário menor do que foi prometido. Vai lá, coloca o teu filho. Coloca o teu filho para ir lá. Vocês não são os trabalhadores? Ai, Leandro, mas não é todo mundo na Serra que é assim. Tudo bem que não é, parabéns. Quando me encontrar vai ganhar um abraço. Né? Eu estou falando para quem sempre usa essa cartinha da região que trabalha, o povo que trabalha. Sempre essa mesma baboseira, como se só nessa região do planeta Terra as pessoas trabalhassem. Ninguém mais trabalha, só vocês. Então por que vocês não vão lá trabalhar? Por que todo ano tem operação e pega gente trabalhando nessas condições que obviamente não são os seus filhos, né? Nem os seus netos, né? Os grandes trabalhadores da galáxia. Curioso isso, né? Esse ano a única diferença é que não estão divulgando o nome das empresas que se beneficiam dessa colheita. E eu não vou ser maluco de falar aqui. Agora, você conhece o nome de vinícolas gaúchas. Então, saiba que tem uma chance de 99% de estarem sendo beneficiadas desse trabalho escravo aqui. Porque não há outro destino para uva colhida, no geral, que não seja para essas empresas. Tá? Essa uva ela não sai voando e vai para algum lugar que a gente não conhece. Ministério Público de São Paulo autoriza penduricalho de até R$ 1
milhão de reais para promotores. Cara, isso aqui não acaba nunca, né? O Ministério Público de São Paulo autorizou o pagamento de um novo penduricalho aos salários dos promotores de justiça paulistas, que para alguns deles resultará em uma verba extra de 1 milhão de reais. A instituição determinou que cerca de 2.000 promotores, quase 2.000 promotores, e procuradores terão direito a receber retroativamente o equivalente a 10 dias de salário para cada mês trabalhado, nos 103 meses contados do período de 2015 a 2023. Então eles foram lá, fizeram isso aqui é comum, tá, gente? Não é a primeira decisão desse tipo, tá? E eu vou chamar o negócio pelo nome aqui. Isso é um golpe. Isso é um golpe clássico que a gente vê. No judiciário acontece também. Os caras precisam pegar uma grana e aí vai lá e começa a inventar regra. Não, veja bem, doutor, na verdade a gente deveria ter recebido, como é que é a regra aqui? 10 dias de salário para cada mês trabalhado. Se contar do período de quando? Vamos ver quando aqui. Hoje é 2025. Pega 2015 aí. Vamos pegar 10 anos. Né? Então, nossa, veja só. Deixamos de receber, né? Deixamos de receber. Eu não quero dizer com isso que algumas dessas pleitos não sejam justos, tá, gente? Mas a gente acompanha a notícia há muito tempo e sabe que isso aqui é um golpe recorrente em algumas carreiras públicas de super salário, tá? Para fugir de legislação, para fugir do teto do funcionalismo, que não pode ganhar acima dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí vai lá e inventa uma regra. Não, na verdade, nas sextas-feiras, do meio-dia até às 5, nós deveríamos ter recebido R$25 a mais por hora de trabalho. É mesmo, doutor? Sim, é mesmo. Isso desde quando, doutor? Desde 1996. Ah, verdade, é verdade. Cometemos esse erro de cálculo, não é? Vamos calcular quanto que daria isso. Nossa, temos que atualizar, né, conforme a inflação. Sim, claro, claro. Depreciação da moeda também? Claro, evidente, sim. Podemos colocar uma verba indenizatória também? Claro, porque afinal de contas deixamos de receber. Quantas oportunidades não perdemos na vida, né? Sim, vamos colocar também. Quanto dará isso para cada um de nós? Nossa, R$1 milhão. Que beleza, que delícia. Ótimo. 2025, cheque. É bom, né? Decisão da própria categoria. Decisão interna corporis, é assim que fala. Né? Não precisa entrar na justiça, não precisa brigar, não precisa argumentar, não precisa nada. Vai lá, decide. Decidido está. O direito seria decorrente do não pagamento de compensação por assunção de acervo. Benefício pago a membros da instituição que trabalharam com uma carga extra do processo, na carga extra de processos, né, de acervo, além da sua cota regular. A ideia é que promotores e procuradores que tiveram que cuidar de mais processos do que deveriam, fazendo um trabalho extra, sejam recompensados pela carga maior. O extra representa 1/3 do salário nesses meses. Os requisitos que estabeleceram, que é a carga regular e que é a carga extra, contudo, não são claros. A resolução do MP de São Paulo, que faz essa distinção, de maio do ano passado, diz que a classificação obedece a critérios qualitativos e quantitativos, considerando sempre que possível os relatórios oficiais da instituição. Os critérios adotados na prática permitiram que 2 em cada 3 membros do Ministério Público de São Paulo pudessem receber o pagamento extra. Então, assim, em maio do ano passado, veja, cara, é escandaloso isso aqui. Eu juro que eu vou passar para outro assunto rápido, mas eu fico muito puto com esse negócio. Em maio do ano passado, eles decidiram, eles próprios decidiram. Não tem debate com a sociedade, não precisa entrar na justiça, não precisa fazer nada, gente. Você vai lá e decidir, é uma decisão interna. No ano que vem podem mudar a decisão, podem ter outra decisão. Podem pensar em outra coisa. Podem ser criativos de novo, né, doutores? Hein? É muita criatividade, né? Em maio do ano passado, decidiram o que é carga extra de trabalho, né? Então, olha só, carga extra de trabalho é quando eu tenho que lidar com mais processos do que, na verdade, eu deveria. Legal, ótimo. Estabelecer um critério, tá? Ninguém é contra isso. Qual é o critério, doutores? O critério é meio assim, entendeu? O critério meio, sei lá, a gente vê aí. O critério a gente vê aí. Primeiro vamos definir que existe
uma carga extra que eu não deveria estar fazendo. Beleza. Qual é o critério? Não é claro o critério. E com base em um critério não claro, meio ano depois, eles decidem que vão despejar dinheiro na mão dos caras. Assim, ó, é um negócio inacreditável. É realmente um negócio inacreditável. A confirmação do pagamento extra está em um ofício que circulou internamente no Ministério Público de São Paulo na última segunda-feira, distribuído pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, aos membros da instituição. Promotores receberam até R$1 milhão no seu bolsinho. A reportagem questionou a instituição sobre o valor total que o pagamento do novo penduricalho representa para os cofres e como ele será feito, mas não teve resposta. O valor, segundo estimativas de um membro do Conselho Superior da instituição, deve ultrapassar R$1 bilhão, porque a gente vai ter que pagar para 1.900 promotores e procuradores. Valores que variam entre R$400 mil por pessoa até R$1 milhão por pessoa. 1 bi. 1 bi. Quem decidiu? A gente decidiu. Com base no quê? A gente tem um critério aí. Como que é o critério? O critério assim, a gente dá uma olhada assim, por cima assim. Fez trabalho extra. É verdade. Fez sim. Como que sabe? Porque parece que fez, né? Parece. Não devia, eu acho, ter feito. Parece que fez. Na dúvida. Tá bom. Toma aqui R$400 mil. É incrível, né? É incrível. E aí vai mexer com isso aqui pra ver. Aliás, a gente tá mexendo, né? Tá mexendo. Tá? Calma aí, pessoal. Né? Calma aí. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Liberdade de expressão. Liberdade de imprensa. Né? Estamos aqui fazendo o nosso trabalho. A notícia está dada, eu considero um completo absurdo, para não usar palavras mais pesadas, porque sexta-feira também, sextou, né? É um método de enriquecimento lícito, né? Lícito, hein, doutores? Calma lá, atenção, lícito. Para mim, isso aqui é um esquema de enriquecimento lícito. Né? Então tá tudo bem, né? Não pode gerar processo essa frase, eu acho, né? Não pode, né? Afinal de contas, é um método de enriquecimento lícito. Então, está dentro da lei, não é mesmo? Parabéns. Os senhores são muito criativos. Sobre isso, eu sugiro aqui uma reportagem que foi escrita pelo nosso colega Fábio Panunzio. Super salários, a próxima batalha do governo. E aí é como o Panunzio diz, né? A espantosa resiliência dos super salários parece impossível de ser vencida. Isso não é nenhuma questão de super salários, porque a grande questão que se coloca na mesa, nesse caso do Ministério Público, a gente trouxe na semana passada aqui caso da Justiça, em TJs tem acontecido a mesma coisa, defendidos pela Associação de Magistrados do Brasil, defendidos pelo presidente do Supremo, ministro Barroso, né? Normalíssimo, não tem nada demais esses chamados penduricalhos. No ano passado, em dezembro, o governo mandou um projeto para a Câmara, caiu nas mãos do Arthur Lira para acabar com os penduricalhos, porque não adianta você colocar um limite do salário dos caras, se os caras inventam um monte de coisa paralela que não está dentro do limite. Qual que é o limite do salário de uma pessoa no Brasil que trabalha no funcionalismo público? É o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Que hoje deve estar, sei lá, o quê? 40 e poucos mil reais. Beleza, é o limite. Mas esse cara aqui, na verdade, ganhou R$1,5 milhão no ano passado. Não, mas isso não é salário, Leandro. Isso é a verba do acervo, é a verba do cafezinho, é a verba do não sei o quê, é a indenização de não sei quem, é o retroativo que tinha que ter pago e não pagou. Pá. Então o salário é 40, mas a pessoa recebeu R$1,5 milhão. 2 milhões, a gente trouxe esse caso aqui da Justiça do ano passado, R$2 milhões. R$2,5 milhões, um ser humaninho, dinheiro nosso, num drible evidente do teto do salário, evidente. Se o próprio Ministério Público fosse atrás desses casos, por exemplo, ia virar o chamado escândalo de corrupção, porque é evidente que é um abuso de direito usado para driblar uma lei que foi criada no país.
E aí tentou-se mudar isso, a Câmara bloqueou essa mudança. A gente mostrou a imagem dos caras da Associação de Magistrados do Brasil circulando na Câmara, falando com deputados, aliás, 3 deputados do PL, do Bolsonaro, né? Lá fazendo lobby para não se mexer. E aí aprovaram um textinho junto lá na lei. Não, realmente isso aqui, o texto era mais ou menos assim, né? Não, isso aqui realmente não é certo. Não é certo. Mas daí, assim, depois a gente vê o que vai fazer. Na volta a gente compra, né? Depois, assim, deixa aí meio pendurado aí, depois a gente resolve. Enquanto isso, bolso. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, a coluna da Juliana Dalpiva, sem investigar, PGR arquiva denúncia sobre a empresa de Eduardo Bolsonaro. Diga. Notícia urgente, o que temos? Tá no site do ICL já, será? Site do G1. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Ó, pessoal, notícia urgente aqui, eu vou ter que parar o programa porque parece que um avião caiu em uma avenida na Zona Oeste de São Paulo. A gente tem vídeo disso, Jimmy, deixa o vídeo preparado aí. Um avião de pequeno porte caiu na manhã de sexta-feira, agora, né, acabou de cair, em uma avenida na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, informou o Corpo de Bombeiros. Ainda não tem informações sobre vítimas. A queda aconteceu na Avenida Marquês de São Vicente, que está totalmente interditada. Atenção, se você está em São Paulo, neste momento, notícia urgente, a gente acaba de receber as informações aqui, um avião caiu em São Paulo, na Barra Funda, na Avenida Marquês de São Vicente. Se você está nas imediações, busque desvios, não vá até o local, atenção curiosos, não vá até o local, você atrapalha, né, as equipes que vão trabalhar no salvamento. Segundo pilotos ouvidos pela reportagem lá do G1, o modelo que caiu é um avião King Air, que tem capacidade para 8 passageiros. Os pilotos disseram ainda que a aeronave decolou do Campo de Marte, lá na zona norte de São Paulo. O G1 tenta contato com a administração do local. No momento da queda, a aeronave caiu sobre um ônibus que ainda está em chamas. De acordo com a SP Trans, o prefixo do ônibus é o 732 da Aviação Santa Brígida. Tá aqui as imagens do ônibus. O avião, portanto, acaba de cair em São Paulo. Nós temos um vídeo, Jimmy. Pode colocar o vídeo pra gente aí, por favor? Aí o vídeo recebido lá no nosso grupo de jornalismo, né? Do WhatsApp. Então, atenção, informação urgente de último momento. Um avião acaba de cair em São Paulo, caiu em uma avenida na Barra Funda, na zona oeste da cidade, Avenida Marquês de São Vicente. Se você está nas imediações, por favor, busque desvios, não vá até o local. Avise as pessoas. Se você trabalha na região também, se ainda dá tempo, né? Nós estamos aqui 7 horas e 44 minutos da manhã dessa sexta-feira. Se você trabalha na região da Barra Funda, avise a sua empresa, tente fazer home office hoje, fique em casa, procure não frequentar a região, porque é uma região, aliás, de tráfego muito intenso. Na sexta-feira as coisas pioram, aliás, né? E aí a gente está vendo aí pelas imagens que as equipes vão ter que chegar até o local e realizar trabalhos possivelmente de salvamento, né? Então, se a gente tiver alguma informação antes de fechar o programa, a gente traz informação nova. Não temos informações sobre feridos e eventualmente mortos por enquanto. O ICL Notícias primeira edição começa daqui a 15 minutos e vai estar em cima desse caso também, tá bom? Informação de última hora, um avião de pequeno porte acaba de cair na cidade de São Paulo. Para quem não conhece, Barra Funda é cidade de São Paulo, que uma cidade menor chamaria-se centro da cidade, né? É no centro, digamos assim, né? Centro expandido da cidade, uma região muito movimentada, muito densa populacionalmente, né? Então, se você estiver pela região ou estiver indo para a região, evite chegar próximo do local, tá bom? Obrigado, pessoal, que avisou a gente aí. Vamos lá seguir aqui, então. Sem investigar, a PGR arquiva a denúncia sobre a empresa de Eduardo Bolsonaro. Que beleza. A Procuradoria-Geral da República recusou nesta quarta-feira o pedido para apurar os negócios do deputado federal Eduardo Bolsonaro, revelados na investigação realizada em conjunto pela agência pública, pelo Centro Latino-Americano de Investigação Jornalista e pelo portal UOL, também junto com o ICL Notícias, né? Publicado aqui no nosso site hoje.
O argumento do vice-procurador-geral Indemburgo Chateaubriand Filho, autor da decisão pelo arquivamento do caso, é de que a PGR não tem prerrogativa para investigar os supostos ilícitos apresentados, pois as acusações não estariam ligadas à atuação de Eduardo Bolsonaro enquanto deputado. A representação contra Eduardo Bolsonaro foi apresentada pelo deputado estadual Simão Pedro, do PT de São Paulo, e pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Eles pediram que fossem apurados os postos indícios de crimes de falsidade ideológica, improbidade administrativa e contra a ordem tributária. Os deputados irão agora apresentar o requerimento da investigação ao Ministério Público de São Paulo. Considerei um abuso esse despacho lacônico da PGR, ainda mais depois de 1 ano e 7 meses de espera. Mas confiamos na justiça e vamos solicitar que o MP de São Paulo possa investigar e apurar a denúncia, afirmou o deputado Simão Pedro. Uma reportagem publicada em julho de 2023 mostrou que Eduardo Bolsonaro criou em 2022 uma empresa de cursos de marketing que lucrou R$600 mil em 4 meses, segundo a sua própria declaração à Justiça Eleitoral. No ano seguinte, ele transferiu a sede da firma para um local sem identificação da Eduardo Bolsonaro Cursos Limitada, e no mesmo endereço de uma loja que faz venda online de objetos com mensagens golpistas e falsas. Entre eles, canecas e adesivos com o slogan golpista "O Brasil foi roubado", que foi muito usado durante a eleição, usado para tentar obter apoio internacional também na causa da tal da fraude nas urnas, né? Ao fazer a representação para a PGR, os parlamentares apontam, por exemplo, que Eduardo Bolsonaro omitiu de sua declaração de bens ao Tribunal Superior Eleitoral a existência dessa empresa. Muito bem. A família Bolsonaro tem se dado muito bem na justiça, né? Há um bom tempo já. A investigação das rachadinhas do Flávio, aliás, que fim levou, né? A Juliana Dalpivo, que conhece muito esse caso, podia relembrar a gente, né? Essa investigação das rachadinhas do Flávio, gente, eu sei que muita gente se confunde, tá? Essa investigação não acabou. Ah, como assim, Leandro? Não acabou? Não se fala mais nisso? Pois é. Ministério Público do Rio de Janeiro. Atenção. Sexta-feira, 7 de fevereiro, 7h48 da manhã. O que está acontecendo com a investigação das rachadinhas de Flávio Bolsonaro? Hein? Era preciso fazer uma nova colheita de provas, porque muitas coisas foram derrubadas, principalmente as coisas que tinham a ver com o COAF, mas a investigação não foi encerrada, não foi arquivada. Há outras provas e elementos lá, fartos, variados, ao gosto do freguês. Vários funcionarinhos fantasmas que nunca pisaram nos seus locais de trabalho, que o dinheiro, a gente já sabe publicamente, foi usado para pagar contas pessoais do Flávio Bolsonaro. Ministério Público do Rio de Janeiro, os senhores estão dormindo em berço esplêndido em cima dos fardos de papel que são essa investigação? Por que essa investigação parou? Eu tenho uma curiosidade em relação a isso, não estou acusando ninguém de nada absolutamente, jamais. Por que essa investigação parou no Ministério Público do Rio de Janeiro? Eu tenho muita curiosidade mesmo. Aliás, eu indico assim, as pessoas que querem assim, que a coisa não ande, que torçam, que rezem para acontecer no Ministério Público do Rio de Janeiro. Né? Algumas coisas andaram lá. Outras andaram, pararam. Né? O caso da Marielle, por exemplo. Né? Andou, parou, foi, andou, parou. Era uma promotora, depois outra, depois saiu. Teve até promotora que usava a camiseta do Bolsonaro durante a eleição, que cuidava do caso da Marielle. Não há o que não haja, né? Agora, essa da rachadinha, assim, a gente não deu sorte como sociedade ainda de pegar alguém que quisesse tocar esse caso, né? Aparentemente, todo mundo que está em cima dessa história aí não quer que a coisa ande mesmo. Será que estão esperando algum tipo de prescrição do caso, lá no Rio de Janeiro, das rachadinhas? Uma pergunta que eu faço, né? Uma pergunta. Meu trabalho é perguntar, levantar questões. Será? Faz sentido? Não sei, fico bem em dúvida, né? Vamos lá para a coluna da Natália Portinari, lá no UOL. Na mira da Polícia Federal, Elmar aluga casa de luxo de empresário denunciado. O deputado Elmar Nascimento, que tem a compra de um imóvel em Salvador investigado pela Polícia Federal, alugou um imóvel de luxo em Trancoso, praia de Porto Seguro, de um empresário denunciado por corrupção. Questionados, o parlamentar e o empresário se recusaram a revelar o valor do aluguel. Você olhou no meu imposto de renda que eu tenho uma empresa, que eu tenho 2 empresas?
Respondeu Elmar Nascimento para a Natália Portinari, repórter do UOL. Você sabe quanto que a minha empresa me dá de renda? Continuou Elmar Nascimento. Vá procurar o que fazer, minha filha. Tá apaixonada por mim, vai tomar no cu. Tenho que falar isso porque é o trabalho jornalístico, né, Jimmy? Essa é a resposta. Gente, o Elmar Nascimento era para ser o presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi escanteado da história e seria com o apoio do bolsonarismo, do Centrão e do PT. Assim como o Hugo Mota foi. O Hugo Mota é um substituto que encontraram, porque começaram a ver que não dava para colocar o Elmar Nascimento na história. Tá baixando esse vídeo aí pra gente, Jimmy? Beleza. Né? Porque começaram a olhar e viram que ia começar a aparecer esse tipo de coisa. Então, assim, evitaram colocar o Elmar na presidência da Câmara, porque a gente ia começar a ver esse tipo de coisa lá. E aí colocaram o Hugo Mota. O senhor, deputado federal Elmar Nascimento, sabe quem paga o seu salário, doutor? Quem paga o seu salário? Entre as pessoas que pagam o seu salário, tá a Natália Portinari. Né? A Natália Portinari, ela trabalha, ela exerce uma profissão, ela paga impostos, né? Sobre renda e sobre consumo, sobre aluguel da casa dela, sobre o combustível que ela usa no veículo, no carro, sobre a passagem aérea que ela compra, sobre o lugar que ela tira férias. Tudo isso ela paga imposto. Esse imposto serve para pagar o seu salário. Né? Então o senhor não tem o direito de mandar o seu patrão, que somos nós, é a Natália, é o Jimmy, sou eu. Não me parece que o senhor tenha direito a nos mandar tomar no cu. Não me parece, né, fazer muito sentido. Numa relação normal de trabalho, o senhor estaria demitido. Como nós não podemos fazer isso agora, eu vou torcer para que o senhor seja preso. E aí o senhor pode mandar tomar naquele lugar, ou eventualmente o senhor tomar naquele lugar também na cadeia. Lugar propício para isso, aliás. Acontece com alguma frequência. Tá, doutor? O senhor que se explique aí. Dinheiro de emenda que foi para a prefeitura de primo, de irmão, de não sei quem. Tomara que a Polícia Federal mergulhe nesse caso. E que o senhor vá tomar naquele lugar o senhor. Né? Eu não vou repetir aqui porque somos pessoas com uma educação de família, né? De base. Um último comentário em relação a isso, que eu acho pertinente fazer, porque a gente que trabalha com jornalismo, como trabalhamos, 24 horas por dia, o tempo todo, a gente sabe que a relação de pessoas como Elmar Nascimento, e não é o único, e infelizmente em Brasília é um padrão, porque são quase todos iguais, homens poderosos, mais velhos, acostumados a mandar, acostumados a não ouvir. Doutor Elmar, eu vou fazer um desafio para o senhor. Na próxima vez que um repórter homem, ligar para o senhor, ou encontrar o senhor pessoalmente e fizer uma pergunta, eu desafio o senhor a mandá-lo tomar naquele lugar. Porque a gente sabe que pessoas como você fazem isso mais tranquilamente com repórteres mulheres, né? Acontece com muita frequência. Quando for um homem, doutor Elmar, um repórter, a gente podia mandar um repórter do UOL, amigo nosso, eu não vou falar o nome para não constranger, né? Que é um cara grandão assim, sabe? Alto, muito meu amigo, aliás. Vai saber de quem eu tô falando depois. Beijo. Começa com F. Podia mandar o nosso amigo que começa com F, que é grandão, forte, deve ter o tamanho de uns 2 Elmar Nascimento, mais ou menos. E aí eu queria ver o Elmar Nascimento mandar ele tomar naquele lugar na cara do repórter. Não, doutor, o repórter não vai fazer nada com o senhor, não. Porque, para começar, não é da sua laia. Mas eu acho que rola um medinho de fazer isso, né? Ai, ai.
Bom, gente, para fechar o programa aqui, ó, só um comentário rápido. A gente tem mais notícias sobre o avião que caiu em São Paulo. Tem mais um vídeo aí, né, Jimmy? A gente já vai voltar com isso. O Kassab tá fazendo aquele joguinho dele? Sempre, né? Cadê Kassab? Na semana passada, deu um cacete no governo. Falou que o Haddad era um ministro fraco, né? Aliás, eu já fiz a avaliação dessa frase do Haddad. Acho que o Haddad estava falando muito mais do governo do que do Haddad, né? Haddad, ministro fraco, porque não apoiado pelo governo. E agora passou o paninho, já organizou. Kassab agora diz que Lula é forte e pode reverter o cenário para 2026 e nega querer ser vice em São Paulo. Então, o Haddad é um cara o Kassab é um cara para a gente ficar de olho, porque o Kassab costuma ajudar a soprar o vento na vela que vai ser empurrada na política nacional, tá? Então já contemporizou, possivelmente as coisas já estão se acertando para a reforma ministerial, para acomodar os poderes do partido do Kassab, e assim a coisa eventualmente vai indo, tá? Essa matéria completa tá lá no Estadão para quem quiser ler. Olha só, vamos lá para fechar o programa, Jimmy. A gente tem mais um vídeo aí. Temos 2 vídeos, então roda o vídeo pra gente. Um avião de pequeno porte caiu em São Paulo, na cidade de São Paulo, atenção, na Barra Funda. Eu não sei se a gente já conseguiu subir isso no iclnoticias.com.br. Já temos lá, então, para quem quiser as informações, tá, gente, ao vivo, olha aqui, ó, avião de pequeno porte caiu em área de avenida na zona oeste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros ainda não tem informações. A gente está mostrando para quem está vendo o programa aí os vídeos. Aparentemente caiu em cima ou muito próximo de um ônibus, né, que pegou fogo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. É uma área de muito movimento e muita densidade populacional em São Paulo, na Barra Funda. Se você mora, trabalha nessa área, procure ficar em casa ou no seu trabalho. Não vá para a rua, não coloque o seu carro na rua. Não tente ir até o local do acidente. Se você mora em outros lugares de São Paulo e trabalha ou precisa ir até a Barra Funda, não se desloque neste momento até o local. O avião caiu sobre um coletivo que está em chamas, de acordo com a SP Trans. O prefixo do ônibus é o 732 da aviação Santa Brígida. A queda aconteceu por volta das 7h20. A gente ainda não tem informações sobre o que aconteceu. Pelas redes sociais, motoristas que passavam pela região relataram ter visto a queda da aeronave da Marginal Tietê. As imagens que a gente mostra aqui são imagens que foram postadas nas redes sociais. A gente vai seguir dando conta disso aqui. A notícia já está publicada no iclnoticias.com.br, então para quem quiser mais informações, corre para lá. A gente vai atualizando as notícias também no nosso portal e no ICL Notícias, primeira edição que está começando agora, tá bom? Segunda-feira estaremos de volta. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Há uma pergunta que não quer calar. O que será que grande parcela dos mais pobres acaba apoiando políticos que defendem interesses contrários aos seus, que defendem interesses da elite? Será que a esquerda não consegue mais entender os anseios da maior parte da sociedade? Ou será que grande parte dessas pessoas está exatamente reagindo contra humilhações diárias que sofrem e aí resolvem explodir tudo? Às vezes até literalmente. Nós vamos ter um debate muito interessante aqui. No dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, o sociólogo Gessé Souza e o professor Renato Janine Ribeiro vão discutir exatamente isso. Como as elites econômicas levam um país, e principalmente os mais pobres, à autodestruição. A vingança dos humilhados é o nome desta aula magna que você vai assistir ao vivo, online e de graça, aqui nos canais do YouTube do ICL. É o começo do curso de pós-graduação do ICL. Se inscrever é de graça e você só tem a ganhar, só tem a aprender. Fique de olho, é a última chance para a primeira turma do pós do ICL.